Então, também levei em consideração o seguinte, que, vamos dizer, a sacralidade da consciência humana, ela é uma instituição de ordem divina. Foi o próprio Deus que quis assim. Porque isto reflete, vamos dizer, a nossa liberdade, e a liberdade não advém, por assim dizer, da razão divina, mas do poder divino. Se nós dissermos, olha, Deus Pai representa o poder divino, Deus Filho a razão divina, o Logos divino, a inteligência divina, e Deus Espírito Santo o amor divino. Então, nós recebemos muitos dons, entre os quais a liberdade, que é uma expressão direta do poder. Então, a nossa liberdade é aquilo que em nós reflete o poder do próprio Deus Pai, não a razão divina. E por isso mesmo, essa liberdade é imprevisível. Ela é criativa e ela não obedece a leis, e por isso mesmo existe a possibilidade da desobediência e da rebelião. Quer dizer, a possibilidade de nos voltarmos contra Deus é ela própria expressão do poder de Deus Pai manifestado em nós. Então, essa liberdade humana, que primeiro compreendida como liberdade metafísica, era absolutamente fatal, que ao longo dos tempos, com, vamos dizer, a evolução histórica do cristianismo, com tudo que veio acontecendo, que a ideia mesmo da liberdade metafísica humana se traduzisse na forma da liberdade política, que é a liberdade de consciência. Então, qual foi a primeira vez na história humana onde este princípio da liberdade política se manifestou em leis e instituições com base num princípio bíblico? Foi na Constituição Americana. Então, quer dizer, uma sociedade fundada inteiramente fundada na liberdade de consciência individual poderia ter surgido de uma concepção anarquista, de uma concepção materialista, de uma concepção relativista, mas não apareceu. Apareceu com base no princípio bíblico. Então, isso quer dizer que esta noção que eu estou lhes passando, vamos dizer, da liberdade humana como expressão, vamos dizer, do próprio poder de Deus Pai, tal como manifestado em nós, isso está consagrado na Constituição Americana exatamente como um princípio bíblico. Se alguém tem alguma dúvida, leia o livro do Benjamin Morris, quer dizer, do Caráter Cristão das Instituições Latino-Americanas. É um livro de 1.500 páginas. Não, norte-americano. Constituição, eu falei latino-americana, estou ficando gaga. Do Caráter Cristão das Instituições Americanas. Benjamin L. Morris. Então, nós podemos dizer que o único país do mundo que tem leis e instituições diretamente inspiradas numa lei divina são os Estados Unidos. Então, esse é um ponto muitíssimo importante. Isso quer dizer que a autoridade de Deus Pai se traduz concretamente na existência humana sob a forma da nossa liberdade metafísica. E a liberdade metafísica se expressa social, política e culturalmente na ideia da liberdade política. Liberdade de consciência. Então, isso quer dizer que a liberdade de consciência, tal como foi integrada na Constituição Americana e nas instituições americanas, não veio do iluminismo. O iluminismo não tem, nesse sentido, não teve nada a ver com a Revolução Americana. Se você procurar as fontes da Revolução Americana, você vai ver que todas as fontes são bíblicas. E o pensamento iluminista teve uma influência mínima aqui. Embora o clamor por liberdade individual também se espalhasse na Europa, só que na Europa não se realizou. Na Europa se realizou o contrário. A Revolução Francesa foi seguida, vamos dizer, pela ditadura de Napoleão e depois por uma sucessão de golpes, revoluções e ditaduras que só vieram parar, acho que em 1870, 1880, a França se estabilizou um pouquinho, teve um pouco de liberdade, mas no século XX houve outros golpes e outras ditaduras. Então, dizer que o único país do mundo onde o princípio da liberdade divina se manifesta como expressão, como liberdade política humana, é os Estados Unidos. E isso é evidentemente uma instituição bíblica.